Vamos lá. Pessoal, bem-vindo ao canal Escritor John Brodsky. Este é o primeiro vídeo do ano de 2021 que eu gravo no meu canal Escritor John Brodsky. Gente, olha, vocês sabem, eu sempre enfatizei que a minha principal finalidade, minha principal função são os livros que eu escrevo. Sempre disse no decorrer dos meus vídeos que a minha função, a minha finalidade de criar esse canal não é de ser um youtuber, mas sim divulgar livros, pensamentos, tipos de filosofias e os livros que eu escrevo. Então essa é a finalidade para mim do YouTube, é apenas como um meio, não um fim em si mesmo. Como é o caso dos youtubers, né, que utilizam o YouTube como fim em si mesmo. Bom, deixando isso novamente bem explicado, porque eu recebi certas mensagens inbox, etc. Você não grava, você deveria gravar recorrente. Então estou explicando isso porque de repente eu posso passar aí até meses sem gravar vídeos, e aquele curso da gênese da mentalidade marxista revolucionária, que tem o organograma, eu vou dar continuidade assim que possível. Mas não tenho nada ainda programado para continuar. Mas as aulas que já estão disponíveis, eu posso dizer para você que elas têm um certo conteúdo bem interessante, que vão te dar uma base bem apropriada para você ter um certo discernimento do que são as ideologias. Mas a finalidade desse vídeo agora aqui é de agradecer sobre a venda desses meus 2 livros sobre política. Eu quero agradecer mesmo de coração, sem demagogia, aqui, sem hipocrisia. Agradeço primeiro a Deus por Ele ter me capacitado a escrever esses 2 livros. Eu sempre digo que os meus livros de 6 anos para cá, eles não têm apenas um intuito, vamos dizer assim, eu sei que a palavrinha é meio esquisita, mas epistemológico, de transmitir conhecimento, e nem de formação intelectual. Eles têm um fundamento espiritual. Os pressupostos que me impulsionam a escrevê-los são espirituais. Mesmo eu utilizando-me de conhecimentos epistemológicos, óbvio, eu tenho de ter as devidas bibliografias, mas o que eu intenciono com eles é fazer com que haja um despertar da sua consciência por meio do Espírito. Porque não adianta você ler livros apenas para obter informações, obter conhecimento, apenas para uma finalidade intelectual. Você vai se transformar apenas em uma espécie de um depósito ambulante de informações. Nós já temos o Google para isso. Muitas das informações que nós necessitamos, você vai e pesquisa no Google, ou enfim na Wikipédia. A leitura, ela tem de ter um caráter de discernimento, de inspiração, de formação, de edificação. Então, assim, essa ideia dos meus livros, eu sempre digo que eles são instrumentos são instrumentos que vão te proporcionar um caminho para outras finalidades. Os meus livros não se bastam em si mesmos. Então, olha, eu escrevi 2 livros, esses aqui, sobre política em off, já são 4 minutos, e política alienante. Esse é destinado à política enquanto ideologia, e este em relação à política enquanto poder, cobiça, em relação à natureza humana desejante, que anseia pelo poder, pelo controle, pela dominação. Então, enquanto vício. Então, esses 2 livros, eles têm tido uma boa saída na Amazon. Importante salientar que os meus livros estão na Amazon recentemente. Eu não tenho mídia, eu sou um escritor independente, então agradeço muito a Deus, porque
Eu agradeço porque não é fácil você vender livro no Brasil, principalmente de uma pessoa desconhecida como eu, que não tenho mídia, como eu falei, que não tenho certas indicações, vamos dizer assim, pistolão, né? Pessoas que vão me facilitar. Então, todos os meus livros estão sendo vendidos por indicações mesmo, no famoso boca a boca. Quem está comprando, quem está lendo é porque está gostando mesmo e está indicando. Não é por nenhum tipo de impulsionamento de mídia nas redes sociais, não, é por interesse mesmo. Eu agradeço a Deus por isso, é orgânico, é legítimo o interesse. Então, muitas vezes as pessoas compram livros persuadidos pela propaganda ou por algum influenciador, né, que acaba te induzindo. Mas os meus livros, eu até uso um pseudônimo, né, John Brodsky, que não é o meu nome verdadeiro. Então, assim, eu agradeço a Deus porque eles estão sendo valorizados pelo que eles são em si. Não porque alguém famoso leu, ou influenciador indicou, ou porque alguém te induziu, né, te persuadiu. Então, sou suspeito a dizer sobre os meus livros, mas enfatizo que eles têm essa intenção de um despertar da consciência, para que você possa perceber a realidade de uma forma mais nítida e próxima possível. Quando isso acontece, você vai procurar por você mesmo os conhecimentos para te formar intelectualmente, para você criar sua personalidade intelectual, para você se autodesenvolver. Porque a construção do conhecimento ela é individual, ela é feita por você mesmo. Por meio de livros, por meio de estudos e pesquisas. Então, os cursos e livros, vamos dizer assim, eles contribuem, mas não são fatores decisivos para o seu crescimento intelectual. Você tem que, é uma busca, é um esforço diário. Então, eu utilizei-me de muitas bibliografias, quero falar para você que não foram, a escrita, não foram 2 livros fáceis de escrever, porque foi no decorrer de anos, pesquisando, analisando, digerindo conhecimento, porque não é só lendo e repassando, né? Você não vai adquirir um conhecimento, você descobre um tipo de conhecimento, se empolga e acredita que sabe sobre ele. Ele precisa ser digerido, maturado, ele precisa descer assim um certo nível na sua vida e você precisa não aprendê-lo apenas, mas apreendê-lo. Entendeu a diferença? Você tem que apreender o conhecimento para que ele possa ser internalizado dentro de você de uma forma que você tenha um relacionamento íntimo, que ele faça parte do seu ser. Então não é algo que você vai sempre algo à parte. Ele tem que integrar na sua personalidade. E assim o conhecimento verdadeiro passa a fazer sentido. Então vamos lá, sem mais delongas, o vídeo não quero que ele seja muito extenso. Então estou falando desses dois livros, esse ideológico, esse que eu utilizei muito livros. Tem aqui embaixo uma reflexão maquiaveliana sobre política. Então eu utilizei muito da cosmovisão maquiaveliana para poder escrever esse livro. Certo que tem as suas controvérsias, Maquiavel, existem muitos livros que interpretam, por exemplo, Léo Strauss tem um livro muito interessante sobre Maquiavel e o Olavo de Carvalho também e muitos outros, né? Então eu li esses livros, consultei para poder escrever esse livro. Então, assim, não utilizo-me somente da cosmovisão maquiaveliana nesse livro, mas de outros, como coloquei aqui, Aristóteles, Thomas Hobbes, dentre outros aí, né? Platão, David Hume, John Locke. Então é um livro que tenho aqui as referências bibliográficas aqui no final. É um livro de 170 páginas. Então aqui eu utilizei
utilizei-me de muitas biografias, vou citar umas principais aqui, né? Literatura, sempre digo que literatura é uma fonte imprescindível para que entendamos a história humana, os acontecimentos políticos, fundamental para que façamos certos prognósticos da circunstância em que vivemos atual, principalmente política. O livro, por exemplo, Os Demônios de Dostoiévski é fundamental para que entendamos a política, o pensamento ideológico, e assim como outros livros, né? Do Aldous Huxley, Admirável Mundo Novo e o Regresso ao Admirável Mundo Novo. Você entende muito a conjuntura. Eu vou até mostrar uns aqui para vocês, né? Então, esse Política em Off, esse neologismo off, né? Significa política nos bastidores, aquilo que está por trás da aparência. Então também utilizei-me aqui neste livro da ideia por muita bibliografia, aqui muito do Eric Voegelin, muitos dos livros, né, dele, e outros importantes escritores. Deixa eu citar mais uns outros aqui: Edmund Burke, Russell Kirk, José Ortega y Gasset, né? E Roger Scruton, Karl Marx, enfim, muitos outros. Então, já são 11 minutos, eu quero mostrar para vocês um pouquinho olha só, tem que fazer jus aqui a alguns livros que eu talvez não mostrei para vocês nas referências, no que eu utilizei na produção desses livros. Vou deixá-lo aqui, né, para fazer um merchandisezinho aqui, para vocês não esquecerem, para adquirir os livros que já estão na Amazon disponível, na estante virtual, enfim, Magazine Luiza, lojas americanas, nas principais livrarias online. Praticamente todas as livrarias online você encontra os meus livros. Graças a Deus está fácil de encontrá-los. Então, assim, eu tenho que mostrar para vocês aqui um pouco. Olha só, esse escritor aqui, que é um historiador renomado, um britânico, Paul Johnson, é fundamental. Esse livro foi de fundamental importância na minha vida, nas minhas consultas, porque ele faz uma análise bem detalhada de grandes filósofos, personalidades que influenciaram o mundo, desde Rousseau, Karl Marx, Michel Foucault. Ele analisa aqui outros aqui, como, por exemplo, Edmund Wilson. Então, assim, é um livro referência do que se refere a análise de bibliografias, né? Biografias. Esse né? Esse aqui é uma série do livro de Eric Voegelin, né? De Ordem e História. Peguei esse, por exemplo, O Mundo da Polis, mas são 5 volumes. Então eu utilizei esses 5 volumes, foi imensamente importante, decisivo para que eu pudesse ter um entendimento. Essa série, acho que assim, 8 livros também, História das Ideias Políticas. Esse aqui é o volume 7, importante. Vamos lá, para não demorar. O famoso A Rebelião das Massas, de Ortega y Gasset. Russell Kirk, A Política da Prudência, excelente livro, fundamental. Esse clássico aqui, no Edmund Burke, Reflexões sobre a Revolução Francesa, o pai do conservadorismo, vamos dizer assim. Esse livro aqui do Aldous Huxley, que eu achei interessante, Condição Humana. Esse outro aqui, do Richard River, Michael Oakeshott. Eu achei interessante essa consulta desse livro aqui, do Jordan Peterson, Mapas do Significado. Interessante, não vou dar uma explicação detalhada, mas vale a pena. Analisa o aspecto da crença no meio secular, na construção da nossa cosmovisão, nas relações existenciais, enfim, muito interessante. Eu não posso deixar também de citar o Olavo de Carvalho, não posso deixar de dizer que eu consultei os livros Jardim das Aflições,
a nova era é a revolução cultural, o imbecil coletivo, e um outro é do Maquiavel. Porque, vamos ser sinceros, você estudar comunismo, ideologia sem o Olavo de Carvalho é muita falta assim, de reconhecimento pelo que ele fez, independente se você gosta dele ou não, se você tem as suas visões de mundo, a sua crença, independente de qualquer coisa. A gente tem que ser imparcial. O apóstolo Paulo diz assim, em Tessalonicenses, né? Nós temos que ter um filtro, né? Analisar aí tudo e reter o que é bom. E também bibliografias. Vocês estão vendo aqui que eu consultei Lenin, o Retrato Íntimo, Stalin, né, do autor Simon Montefiore, esse aqui do Mao Tse Tung, Trotsky. Como eu disse, muito importante, biografias, fundamental, porque na biografia que a pessoa biografada, ela é um exemplar de ser humano, representa muito do que somos, dos acontecimentos. Então eu espero ter contribuído de alguma forma com esta explanação que eu fiz. Espero que você leia estas referências que eu acabei de expor para você e você compre os meus livros que já estão disponíveis na Amazon, Política Alienante e Política em Off. E até mais, espero continuar com outros vídeos, espero encontrá-lo nos próximos. Até mais.